Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é Tereza Cristina. Eu tenho esse canal Tereza Cristina Aguiar para trazer reflexões, né? E nós estamos estudando aqui nos últimos dias, nos últimos meses, é Jesus, a verdade que liberta. E esse estudo é baseado aqui no Evangelho de João. Nós já estamos terminando aqui o capítulo 10. Estamos falando sobre Jesus ser o bom pastor, né? E nós vamos falar hoje sobre a dificuldade para compreender. A dificuldade que as pessoas têm para compreender o Evangelho, né? Como até hoje, não era só no tempo de Jesus, não. Hoje as coisas acontecem assim. Mas antes de tudo, se inscreva aí no meu canal, dá um joinha aí no vídeo, inscreva-se aí no canal, porque quanto mais pessoas estiverem inscritas, mas eu posso fazer vídeos maiores. Por enquanto, eu só posso fazer vídeos de até 15, 20 minutos, tá bom? Então, gente, Jesus aqui no capítulo 10, se você ver os vídeos anteriores, você vê que Jesus, ele conta a parábola do pastor e as ovelhas, né? Mas os ouvintes não entendem, o povo fica ali voando. Jesus diz, entenderam, entendi, mas não entenderam nada. O povo tem muita dificuldade para compreender o que Jesus diz. Até os discípulos de Jesus tinham dificuldade, quando ele falava alguma coisa, que o povo ficava sem entender nada, como aquela mesmo que Jesus falou, está lá no barco, e Jesus diz assim, olha, vocês tenham cuidado com o fermento dos fariseus. O que Jesus estava querendo falar? Que esse povo, né, mostra grandes coisas, mostra que são um povo de fé, um povo religioso, mas na realidade são sepulcros caiados. Foi isso que ele quis dizer. O bolo, o que é que você faz com o bolo? O bolo, se você for ver a massa do bolo, é bem pouquinha, mas ele cresce, por quê? Porque bota fermento dentro. Mas os discípulos não entenderam, os discípulos disseram, ai, será que a gente não comprou pão suficiente? Não sei o que, não entendia. Não era só o povão, eram os que andavam com Jesus, os discípulos de Jesus. Aí ele usa uma outra alegoria, vai falar sobre outra coisa, né? Falar sobre o pastor sendo o bom pastor e depois o pastor dando a vida pelas ovelhas, fazendo comparações. Mas eles também não entendem. Aí Jesus afirma novamente, ele entra agora, gente, eu vou falar aqui, ver se vocês entendem. Eu sou a porta das ovelhas. Isso aqui está no versículo 7 de João 10. Eu vou falar para vocês a verdade. Na realidade, eu sou a porta das ovelhas. Por que ele falou isso, gente? É porque no tempo de Jesus, havia uma espécie de curral rústico, né? Esse curral localizava-se nas serras. Os discípulos iam com as ovelhas e tinha lá esse curral, porque tinha muitos animais ferozes, né, que queriam pegar as ovelhas. E eles faziam esse curral, era um curral coletivo, mas ele era rústico, né? Ele era cercado por todos os lados para evitar que os animais entrassem e com abertura bem pequena para a circulação das ovelhas. Era só para a proteção das ovelhas, não era nem tanto para conforto. Era para que elas ficassem ali protegidas, né? E na abertura lá do curral, diferente daquele outro curral que eu falei a semana passada, que tinha alguém que ficava cuidando das ovelhas, na entrada aí do curral não havia porta. Não tinha uma porta. E após recolher o rebanho, o pastor se postava no espaço, como se fosse a porta. Entendeu? Ele colocava, nem sempre os pastores vinham para casa todos os dias. Né? Eles estavam ali, levavam os animais para pastar e eles ficavam no campo com os animais. Aí eles não deixavam os animais ali todos soltos, não. Eles colocavam nesse curral e ele ficava deitado ali, quem sabe, para dormir um pouco na porta, na abertura ali. Ele colocava as ovelhas ali dentro, né? A pessoa do pastor era a própria porta. Ou seja, é como se o pastor dissesse assim, olha, para entrar aqui só passando por cima de mim. Primeiro tem que passar por mim. Era isso que Jesus estava dizendo. Eu sou a porta do curral das ovelhas. Jesus diz, eu sou a porta do curral das ovelhas. E nós temos aqui 3 lições muito interessantes a respeito de Jesus ter falado que era a porta. Primeiro, é que a porta é Jesus. Ou seja, para nós chegarmos a Deus, nós precisamos passar por Jesus.
Para termos acesso a Deus, nós precisamos passar por Ele. Aqui em João 1,51, Jesus está conversando com Natanael, né? Certa vez, quando Natanael chegou, disse, realmente tu és o Filho de Deus e tudo mais, que ele ficou perguntando, quando falaram para ele que ele era o Messias, disse, vai vir alguma coisa boa lá de Nazaré? E quando ele tem uma conversinha com Jesus, ele descobre que realmente Jesus é o Messias. Aí Jesus diz, olha, na verdade eu vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ou seja, eu sou a porta para o céu. É isso. Então, a porta é Jesus. Você quer ir para o céu? A porta é Jesus. Só tem uma porta, não é uma das portas. A única porta, a única entrada para o céu é por meio de Jesus Cristo. Sabe? E essa porta, gente, ela é exclusiva, ela é singular. Sabe por quê? Porque não há outra. Há apenas uma porta para a salvação da nossa alma. Quando os discípulos de Jesus estavam sendo perseguidos, inclusive quando Pedro e João, né, curaram aquele rapaz na Porta Formosa, levaram ele preso, por quê? Porque ele estava lá pregando, pessoas sendo curadas, aí os religiosos disseram, ixi, matamos o homem lá, mas agora ficou esse bocado de fanático aí e tudo mais, e levaram eles para conversar, e aí eles falaram o seguinte, olha, a gente não quer fazer nada com vocês, mas por favor, vamos parar com essa conversa de falar desse Messias, sabe? Porque vocês não têm certeza de nada, aí eles falam, olha, aqui em Atos 4:12, meu amigo, como é que a gente vai deixar de falar do Salvador? Em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Poxa, vocês são religiosos, vocês sabem que existe uma vida eterna. Vocês sabem que o Messias vai voltar depois que ele pagou o preço aqui. Vocês não acreditam nele, mas nós temos certeza que ele é o Messias. E ele vai voltar para vir buscar a igreja. Então, não há salvação em nenhum outro, é só Ele que salva. Então, como é que a gente vai deixar de salvar? O nosso papel aqui, meu amigo, é esse. É falar sobre o amor de Deus. Não há salvação em nenhum outro, só Jesus Cristo salva. E a terceira lição que nós tiramos aqui é que há usuários para a porta. Jesus diz aos usuários aqui, olha, se alguém entrar por mim, olha bem, Ele não está dizendo que todo mundo tem que entrar por mim, não. Entra quem quer. Agora, se alguém entrar por mim, aqui no versículo 10, alguém, são aquelas pessoas que creem em Jesus ao ouvir o chamado irresistível do Espírito Santo e diz, eu quero entrar pela porta, né? Jesus nos chamou, queridos, das trevas para a sua maravilhosa luz. Como fala lá em Pedro 2:9. Foi Ele que nos chamou, sabe, para entrar pela porta. Mas o que é que acontece com quem entrar pela porta? O que é que vai acontecer? Quais os benefícios para os usuários, né? Os usuários dessa porta, né? Ele diz, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Ele fala no versículo 9. São 3 benefícios aqui que ele tem para aquele que entrar pela porta. O primeiro benefício é salvação. É a salvação que é o principal. Eu sei que está na moda as pessoas buscarem Deus, mas às vezes pelos outros benefícios, por uma casa própria, por um casamento, por aumento de salário, mas o principal benefício é salvação. O segundo benefício é liberdade de acesso. Ele diz, entrará e sairá. Não precisa ficar preso. Se você quiser sair, você sai. Mas o segundo benefício é esse, é liberdade de acesso. E outra coisa que ele fala é entrará e sairá e achará pastagem. Ou seja, alimentação abundante. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer com outras palavras, vida eterna, proteção divina, nutrição espiritual. É isso que você vai ter se você entrar pela porta. Todos esses benefícios, meus amores, são resumidos por Davi aqui no Salmo 23:1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Afinal de contas, Davi era pastor e ele sabe muito bem o que é ser pastor, né? Davi resumiu isso lá muito antes de Jesus vir, né? Quem tem Jesus como pastor, gente, tem satisfação, tem refrigério, tem direção,
tem companhia, não se sente só em nenhum momento, mesmo que esteja sozinho, mas tem o Espírito Santo, tem a companhia do Senhor, tem alimento e tem principalmente um lar seguro lá no céu. É isso que tem aquele que tem Jesus. Aí Jesus conclui aqui no versículo 10, olha, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, quem era o ladrão aí para Jesus? O ladrão eram os fariseus. Aqui em Mateus 23:15, ele fala isso. Ele diz, olhai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, ou seja, para salvar alguém, procurando uma vida para ser salva. Vocês viajam, fazem missões, procurando alguém para salvar. E depois de o ter desfeito, o fazeis filhos do inferno. Nossa, que coisa. 2 vezes ele fala. Depois que vocês ganham a vida, ganharam isso aqui, aí depois faz com que aquela pessoa se perca. Não permite que ela fique, não colabora para que ela fique firme na presença do Senhor. É isso que ele está falando com os religiosos. Vocês agem de forma destrutiva, vocês matam, roubam, destroem. Mas Jesus, gente, Ele concede vida abundante ou vida eterna. Né? Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. João 6,13 diz, recolheram-nos, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços de 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Deus tem vida e vida com abundância. Ele tem alimento para todos nós, tanto físico quanto espiritual. Aqui em João 6,35 ele diz, e Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. É desse Jesus, é desse bom pastor que nós estamos falando, meus queridos. E que Deus abençoe você e a sua casa. Ô irmã Maria, tenha dó de mim. Insistia a mãe do noivo a reclamar que a festa ainda não chegou ao fim e o vinho terminou de se acabar. Mas irmã Maria assim lhe respondeu, eu não posso fazer nada, só lamento, mas sei que Jesus pode fazer se você obedecer e cumprir seu mandamento. Faça tudo o que Jesus mandar, só Ele pode salvar a festa do casamento. A alegria aconteceu, a água em vinho Jesus Cristo converteu. Irmã Maria fez entender, é um milagre, só Jesus pode fazer. Obedeça o mandamento da irmã Maria, fazendo tudo que Jesus mandar. Obedeça o mandamento da irmã Maria, só Jesus pode a água em vinho transformar. Eu não posso fazer milagre, meu bem, sou apenas um instrumento de Deus, escolhida para ser mãe do Salvador. Mas só Jesus é digno de todo louvor, viu? Só Ele pode te dar a salvação. É Jesus quem manda tudo todo dia. Faça tudo o que Ele mandar, que Ele quer te abençoar. Assim disse irmã Maria. Se o seu vinho se acabou, Ele vem com muito amor e tudo providencia. De a mim todos, falou Jesus, Ele é o caminho que pra glória nos conduz. Se não concordas com essa versão, confira tudo no Evangelho de João e obedeça o mandamento da irmã Maria, fazendo tudo que Jesus mandar. Obedeça o mandamento da irmã Maria, só Jesus pode a água em vinho transformar.